Sejam muito bem-vindos ao canal Valdinei Martins. Pessoal, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem já embates intensos, discussões acaloradas. Isso porque, você sabe, há 3 semanas o Rio de Janeiro é comandado por um governador interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Já expliquei essa situação aqui no canal e é importante a gente saber que o presidente do Tribunal de Justiça assumiu o governo do Rio porque nós não temos governador. O governador renunciou, antes dele o vice já havia renunciado e quem deveria assumir na ausência de governador e vice é o presidente da Alerj. Mas o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, está preso. Inclusive teve o mandato cassado, não é mais presidente, e o vice-presidente, ele comanda os trabalhos da Alerj, mas não pode assumir o governo. Então, o quarto nome, depois do presidente da Alerj, vem o presidente do Tribunal de Justiça. Agora, essa situação ela tem tudo para ser rapidamente definida. Inclusive, há 15 dias, a Alerj fez uma eleição e essa eleição foi suspensa pelo TRE. Então, havia sido eleito o candidato da direita, do PL, Douglas Ruas, teve ampla maioria dos votos, 45 de 70 votos, ampla maioria, foi eleito, mas o PSD do Eduardo Paes recorreu à justiça e conseguiu a suspensão dessa eleição. A alegação deles é bem estranha. Eles disseram que faltava um deputado. Tinham 69 e não 70. Como o Bacelar foi cassado, precisava colocar alguém no lugar dele. Mas para você entender o debate que está acontecendo até agora na Alerj, é por causa disso aqui, olha só. Essa nota, pessoal, encabeçada pelo PSD do Eduardo Paes, com participação do PT, do PDT, essa nota ela confunde tanto o eleitor quanto as autoridades. Vocês viram o discurso do ministro Gilmar Mendes ofendendo o Rio de Janeiro, falando que tem tantos deputados aí envolvidos com crime, sem citar um nome, sem citar provas. Bom, é com base nesse tipo de narrativa que decisões judiciais estão sendo tomadas, a revelia da lei, atrapalhando o processo democrático e político no estado do Rio de Janeiro. Eu vou trazer aqui o discurso do deputado Márcio Gualberto, deputado estadual Márcio Gualberto, falou sobre essa situação, explicou exatamente o que está acontecendo. Olha só. Presidente, boa tarde aos demais parlamentares aqui hoje na Assembleia Legislativa. Senhor presidente, o debate não é técnico. O debate é estritamente político. O que o Eduardo Paes está buscando, e eu serei muito econômico, o que ele está buscando é uma decisão que o faça não passar pelo crivo das urnas. Ele está buscando uma decisão que o faça ser conduzido por um cavalo alado, como Pedro Paulo, até o Palácio Guanabara. É isso que ele está buscando. A população precisa saber que Eduardo Paes, ele não quer passar pelo crivo dos votos. Ele quer montar no cavalo alado, repito, como Pedro Paulo, e ser conduzido de uma maneira graciosa ao Palácio Guanabara. É isso que ele está buscando, suave, é isso que ele quer. Porque se um candidato que a todo instante publica que tem 102% de intenção de votos, por que todo esse medo? Por que tantas manobras? Por que tantas artimanhas? Por que ele está buscando tantos mecanismos para que nós não cumpramos aquilo que diz as regras, as leis, a Constituição do Estado, a Constituição Federal e diversas outras decisões que já estão pavimentadas, pacificadas no nosso regramento? A preocupação desse grupo político do Eduardo Paes é que, uma vez Douglas Ruas sendo eleito presidente da Alerj, assumindo interinamente o governo do estado, vai sair o desembargador que está no governo agora, o Douglas Ruas, por ser um político, diferente do juiz, por entender de gestão pública, da máquina pública do estado do Rio de Janeiro, ele vai organizar um governo. E aí, nesse período, o Eduardo Paes perderia o seu maior trunfo eleitoral. Qual é o trunfo do Eduardo Paes? Gente, ele é conhecido. De fato, ele é mais conhecido do que Douglas Ruas. Mas uma vez que Douglas Ruas tenha lá 1 mês, 2 meses no governo do estado do Rio de Janeiro, mostrando trabalho, apresentando, andando pelo Rio de Janeiro, ele se torna conhecido e o Eduardo Paes perde o seu trunfo. E aí vai ter que disputar de igual para igual. Agora, esse trunfo, o Eduardo Paes está perdendo de qualquer forma.
A cada dia mais o Douglas Ruas tem se tornado conhecido, tem caminhado com o Flávio Bolsonaro, está subindo nas pesquisas. Nada do que o Eduardo está tentando para paralisar o jogo, para aproveitar a vantagem que ele tinha, nada disso está funcionando. O Eduardo é conhecido, Douglas está ficando conhecido também, e a disputa vai ser em termos de proposta e competência. E nesse aspecto, o deputado estadual Márcio Gualberto relembra, refresca a memória do cidadão fluminense e traz aqui um passado não tão distante assim, que o Eduardo Paes tenta esquecer. Eu acrescentaria a lista que o deputado Márcio Gualberto colocou. A gente sabe que o tempo de plenário é curto, mas poderia colocar também as frequentes enchentes no Rio de Janeiro, a desordem urbana, o aumento da violência dos moradores de rua, do uso de drogas, enfim, o mobiliário urbano cada vez mais degradado. Por onde a gente passa, são fezes, urina, é poste que não funciona, árvore que não tem poda, as ruas esburacadas, enfim, problema de gestão não falta. Agora imagina colocar na mão desse gestor o estado do Rio de Janeiro, que é muito mais complexo e muito mais delicado. Agora com vocês, as palavras do deputado Márcio Gualberto, relembrando quem é Eduardo Paes. Senhor presidente, boa tarde aos demais parlamentares aqui hoje na Assembleia Legislativa. Senhor presidente, o debate não é técnico. O debate é estritamente político. O que o Eduardo Paes está buscando, e eu serei muito econômico, o que ele está buscando é uma decisão que o faça não passar pelo crivo das urnas. Ele está buscando uma decisão que o faça ser conduzido por um cavalo alado, como Pedro Paulo, até o Palácio Guanabara. É isso que ele está buscando. A população precisa saber que Eduardo Paes, ele não quer passar pelo crivo dos votos. Ele quer montar no cavalo alado, repito, como Pedro Paulo, e ser conduzido de uma maneira graciosa ao Palácio Guanabara. É isso que ele está buscando, suave, é isso que ele quer. Porque se um candidato que a todo instante publica que tem 102% de intenção de votos, por que todo esse medo? Por que tantas manobras? Por que tantas artimanhas? Por que ele está buscando tantos mecanismos para que nós não cumpramos aquilo que diz as regras, as leis, a Constituição do Estado, a Constituição Federal e diversas outras decisões que já estão pavimentadas, pacificadas no nosso regramento? Bom, pessoal, 2026 é um ano decisivo, tanto aqui no Rio de Janeiro, no seu estado, como em termos nacionais, de Brasil. Nós precisamos enfrentar uma verdadeira guerra de narrativa. A esquerda não para, e eles têm muitos aparatos, inclusive a mídia, a master imprensa, né? A gente está vendo aí que muitos dos jornalistas usados pela esquerda estavam ali na folha do pagamento do master. Bom, contra tudo isso, o que nós temos? A verdade. E é com a verdade que nós vamos trabalhar e nós vamos vencer. Para isso, todos os dias eu trago aqui conteúdo no canal Valdinei Martins. E se você gostou desse vídeo, eu peço a você, deixe seu like, comente aqui no vídeo o que você gostaria de ver aqui no canal e não se esqueça, inscreva-se no canal Valdinei Martins, que ajuda a fazer esse canal cada vez maior, para levar informação e alertar a direita no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, fica com Deus.